Olá, saudações a todos. Nós tivemos uma unidade de aula em que foi abordado o assunto módulos. A linguagem Python, ela possui bibliotecas de funções que são conhecidas como módulos, e elas podem ser utilizadas para resolver uma série de problemas. Por exemplo, eu tenho aqui na tela um programa que está importando um módulo chamado math. Esse módulo contém algumas funções que auxiliam nos cálculos matemáticos, como, por exemplo, raiz quadrada, quadrado de um número e assim por diante. O exemplo aqui mostra uma variável chamada valor que está recebendo um input. O usuário vai digitar um valor e aí, na linha 6, eu tenho um comando print que vai mostrar o quadrado do número. E na linha 7, um outro print que mostra a raiz quadrada desse mesmo número. Esse programa está utilizando duas funções. Essa da linha 6, POW, que vai exibir o valor ao quadrado. Já aqui na linha 7, nós temos a função sqrt, que calcula a raiz quadrada. Essas duas funções funcionam a partir da importação do módulo math, lá na linha 1. Se eu comentar essa linha, esses dois comandos não vão funcionar. Observe. Vou mandar executar aqui, vou digitar um valor e vou dar Enter. Reparem que apareceu um erro, porque ele não conseguiu identificar o que está lá na linha 6, no caso, o cálculo do quadrado do número. Agora, eu vou deixar a importação do módulo em ação, vou executar o programa e vou digitar aqui o número 9. Então, repare aqui embaixo, eu tenho o quadrado do número 9, 81, e a raiz quadrada do número, que é 3. Isso porque lá no módulo math eu tenho essas duas funções disponíveis. Reparem que aqui, ao mandar exibir o resultado, eu coloquei dentro da chave math.pow, valor, vírgula 2. Ele vai pegar o valor e elevar ao quadrado. Aqui embaixo, math.sqrt, valor. Math é o módulo, sqrt é a função, mais tarde a gente vai ver que é o método, que executa o cálculo do quadrado. Eu posso importar módulos do próprio Python ou módulos que foram desenvolvidos por outros programadores. Lá na apostila existe uma explicação de como isso pode ser feito. Leia e execute aquele exemplo que está lá no material de aula. Uma outra coisa muito interessante é a possibilidade de nós criarmos os nossos próprios módulos, o que vai facilitar bastante o reuso de algumas funcionalidades que nós mesmos conseguimos desenvolver no Python. Veja o caso aqui desse exemplo. Eu tenho aqui em calcula.py algumas funções: soma, subtração, multiplicação e divisão. E aqui eu tenho um outro programa chamado 4 operações. E eu estou importando todas as funções do meu módulo Calcula. Esse módulo aqui fui eu mesmo que criei. E aqui embaixo, no código, eu tenho um menu de opções que me permite escolher qual operação eu quero executar: somar, subtrair, multiplicar ou dividir. De acordo com a escolha do usuário, ele vai pedir para que sejam digitados 2 números e, de acordo com a opção, ele vai exibir a soma, a subtração ou a multiplicação. Esse programa está lá no material de aula. Você pode tentar fazer ele no seu próprio computador e executar. Uma outra coisa interessante que está lá no material de aula é esse recurso aqui, o tratamento de exceções, que nós temos aqui na minha função divisão. Repare que ele está recebendo 2 números e ele vai tentar fazer a divisão.
Se por acaso houver algum problema, ele vai gerar essa exceção, onde ele vai retornar uma mensagem de erro. Todos esses tópicos foram abordados lá no material de aula. Agora é importante nós observarmos como o uso desses recursos auxilia bastante na execução do programa. Veja só, eu vou aqui executar o programa e aqui ele mostra o meu menu de opções. Eu vou escolher a opção somar. 1. Vou dar Enter. Vou escrever aqui o número 5. E agora eu vou escrever o número 15. E vou dar Enter. 5 mais 15 é igual a 20. E ele, mais uma vez, exibe o menu de opções para que eu possa digitar outros números. Como eu não quero, eu vou digitar 0 e vou dar Enter. Esse código está explicado passo a passo lá no material de aula. Naturalmente, se você tiver alguma dúvida, você pode tirar conosco. Mas lembre-se, é muito importante praticar para que você possa entender bem esses conceitos. Pratique e procure usar os outros recursos mencionados lá, como, por exemplo, o uso de pacotes, para que você possa organizar ainda mais o seu código. E não esqueça de estudar e aplicar aquele outro tópico que foi abordado, o uso de arquivos, para que você possa manter os dados armazenados em disco.